Olá, sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro de TVeja, a tvdeveja.com. Como sempre, você pode participar do nosso programa, deixando sua mensagem nas nossas redes sociais ou no nosso site. O tema de hoje é o filósofo inglês John Gray. E para essa conversa, nós temos aqui um quase habitué já, o também filósofo Eduardo Wolff. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, obrigado, Gary. E o meu colega, Jerônimo Teixeira. Hello. Hello. Muito bem, a gente tem um trechinho do John Gray, não confundir com o John Gray do Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus. Não tem nada a ver com autoajuda, muito pelo contrário, ou talvez não. Vamos discutir. Vamos ver se tem algo a ver com autoajuda. A gente tem um trechinho do John Gray que está passando pelo Brasil neste ano de 2015 para participar da programação do Fronteiras do Pensamento, que é aquela série de debates, encontros com figuras da literatura, da filosofia, da ciência, que é feita anualmente com a ajuda do Eduardo Wolff, não é isso? Você é um dos curadores. Exato, trabalho com o Fernando Schiller lá, ocorre em Porto Alegre e em São Paulo, de maio a novembro. Perfeito. Então, John Gray é um dos participantes deste ano, deve passar pelo Brasil nesta semana em que nós estamos falando, se nada de errado acontecer, se os voos não forem cancelados. Sim, estaremos juntos em Porto Alegre. Isso aí. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha numa das ideias centrais que o John Gray tem propagado com os livros dele, não é? One of the differences between progress in science and technology, which is a fact, the difference between that and advances in civilization is that the lessons that are learnt in ethics and politics are invariably lost and forgotten. And I think one of the examples of that, which was something that happened in the lifetimes of everyone in this room actually, which is the sudden rehabilitation of torture, which occurred coming out of the Iraq War, and occurred, furthermore, not in some tyranny of which we know very little, but in the world's preeminent liberal democracy. Muito bem. Ataque frontal ao progresso, feito num dos últimos livros dele, é O Silêncio dos Animais, The Silence of Animals, não é isso? Acho que é o penúltimo livro dele. Exato. Mas é uma ideia que se repete nos livros do John Gray, né? Faça uma pequena introdução para a gente, então, do que é a filosofia do John Gray. Qual é a bronca dele com o progresso? Qual é a progresso? bronca dele com o progresso e com o resto da humanidade? Ele quer que a gente regrida, pô? Qual é que... Então, de fato, ele é muito criticado por ser uma espécie de figura apocalíptica, assim, né? Porque aparentemente ele está negando coisas que são muito caras aos intelectuais e ao público razoavelmente esclarecido. Tanto a esquerda quanto a direita. Tanto a esquerda quanto a direita, exatamente, né? Não é uma questão política, né? Depois a gente até pode falar um pouquinho das posições dele quanto a isso. Mas a ideia é, assim, existe um projeto da modernidade, um projeto que se desenha mais ou menos a partir dos 1500, 1600, com a filosofia pós-medieval, a filosofia do Renascimento para frente. E você tem o racionalismo cartesiano, você tem grandes pensadores como Leibniz e outros tantos. Esse projeto da modernidade, de um patamar, assim, uma posição da razão humana muito descolada da experiência mais imediata, que seria capaz de nos levar para uma noção de desenvolvimento sem fim, de melhoria e de avanço sem fim. O problema é que, se isso de um lado resultou em avanços científicos e tecnológicos, como ele menciona nessa conferência, indiscutíveis, quando você joga essa ideia de que a nossa capacidade racional pode fazer a mesma coisa do ponto de vista da nossa vida política, da nossa vida moral, dos nossos valores, aí dá problema. Porque se de um lado eu não perco as conquistas que eu tenho na matemática, na engenharia, na biologia, a ideia de que uma conquista como, por exemplo, o fim da tortura, que nós imaginávamos que poderíamos ser capazes de fato obter, de repente ela retorna. E como ele faz questão de frisar, retorna no coração da principal democracia do mundo, onde a gente jamais imaginaria que ela seria defendida naqueles termos. E o exemplo pode ser replicado para outras coisas. Se você me permite rapidamente, nós imaginávamos que da virada do 19 para o 20 nós não veríamos mais problemas com escravidão.
Né? Os últimos países africanos a abolirem a escravidão, ainda no século XX, teriam sido, digamos assim, a pá de cal no assunto. E hoje você tem problemas de escravidão não só na África e no Sudeste Asiático e no Oriente, como, por exemplo, na Itália, vários dos imigrantes que chegam lá são mais ou menos tratados como tráfico humano. Condições análogas à escravidão. Bom, isso se encontra no interiorzão do Brasil. Exato, ainda, exato, né? exato. Então, basicamente, ele diz que o avanço na moral não é garantido de maneira nenhuma. Ele pode até ser alcançado, mas ele é reversível. Exato, exato. Não tem a ideia do progresso suporia, segundo ele, me parece perfeitamente razoável, não precisa concordar com o John Gray, mas é uma tese perfeitamente razoável, que a ideia do progresso requer acúmulo. O que você conquista é acumulado e incorporado. E a gente constrói em cima daquilo. Você avança a partir disso. E a ideia de que a nossa vida moral, para que a gente se entenda quanto a isso, a vida que diz respeito aos nossos valores do certo e do errado, do justo e do injusto, do aceitável ou não nas nossas práticas, né? Isso não tem conquistas definitivas, não tem conquistas que possam ser testadas em laboratório, aprovadas e resultados efetivos que possam ser encaminhados. Me parece que talvez no varejo seja verdade isso. Você pode ter retrocessos pontuais, mas será que no atacado... Quer dizer, os Estados Unidos é uma democracia há 200 e tantos anos. Sim. Já. O Brasil também tem... Quer dizer, me parece que assim, há grandes saltos. Acho que você mencionou o caso da escravidão, né? Mas acho que... Claro que para o escravo, para a pessoa que efetivamente é escravizada hoje, isso não refresca muito. Mas eu acho que é um índice de progresso o fato de que nós não vemos mais isso como natural. Exato. Né? Como na antiguidade você veria, nada mais natural, eu tenho um escravo na minha casa. Né? Não só na antiguidade, mas até o século XIX. Até o século XIX, exato. Né? Exato. Você poderia fazer uma distinção importante que é a seguinte, o foco dele, já no Cachorros de Palha, que é um dos livros dele bastante divulgado no Brasil, pela editora Record, e é o livro mais famoso. Mais dele, famoso, né? Possivelmente os dois mais famosos, é o Cachorro de Palha e o Missa Negra, também pela editora Record, aqui no Brasil. São os livros que iniciaram um pouco o projeto dele, intelectual nesse sentido, que nós viemos falando, e que consiste basicamente no seguinte, olha, eu não estou dizendo que não é melhor você viver nos Estados Unidos de 1990, de 2010, de 2015, em comparação a viver em 1770 lá. Você entende? Ou ser negro no sul dos Estados Unidos hoje, com todos os problemas, ou antes dos direitos civis. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, John Gray, né? Eu estou dizendo que existe um projeto intelectual, né? De grandes filósofos, de grandes cientistas, de estadistas, que aposta numa certa tese a respeito de como nós funcionamos como sociedade. E essa aposta consiste em dizer o seguinte, olha, nós temos uma faculdade muito especial, e essa faculdade especial nos permite fazer, assim como a gente faz na ciência, nos permite fazer aqui também na vida moral e na vida política. E o que ele tenta extrair disso são algumas consequências. Tá? Então, para uma resposta possível, imaginando o argumento dele, para você, seria a seguinte, eu não estou dizendo que não é melhor essa vida do ponto de vista prático do atacado, como você disse. O que eu estou dizendo é que existem consequências muito graves quando a gente adere a essa tese. Por exemplo, a tese de que o meu sistema racionalmente elaborado me leva a bons fins morais e eu vou conquistá-los e, portanto, levar a humanidade a um novo patamar, me leva a aderir, por exemplo, a justificar, a endossar um regime como o regime bolchevique. Ou um regime, ou uma ideologia, uma doutrina como a dos neoconservadores americanos, que acham que podem implementar de fora para dentro as democracias. Você entende? Então, ele tenta explorar mais essa zona de quais são as consequências de nós aderirmos a esse pacote de ideias. E que ele tenta dizer o seguinte, contrariando vários filósofos importantes, ele tenta dizer o seguinte, isso não é apenas um dos ramos da modernidade. Não é só o racionalismo, ou o kantismo, etc. e tal. Você pode ir para o Nietzsche, você pode ir para quem você quiser. Todos os ramos da nossa experiência dos últimos séculos no Ocidente moderno é o de uma aposta de que nós, seres humanos, ocupamos uma certa posição Estão todos no social. mesmo barco, e, apesar verdade, das diferenças pontuais que possa ter. Exatamente. O que tem ligações interessantes com alguns dos livros mais recentes dele agora.
É bom ter um filósofo aqui, né? Ele consegue explicar essas coisas difíceis. Wannabe. Wannabe não, você é professor. Vamos passar um pouco pela obra do John Gray, né? Vamos dizer o que tem no Brasil. Então, o Cachorros de Palha, como a gente disse, é o livro que acho que deu largada nessa fase, né? Críticas das utopias e desses projetos racionalistas dos também. Mitos da modernidade. Dos mitos da modernidade, chama, né? Não só do racionalismo, progresso, né? O mito do progresso e tudo. Esse livro fez um sucesso gigantesco. Exato. Se você olhar a edição inglesa, por exemplo, tem comentários... Os comentários atrás não são de filósofos. Tem o Will Self. Então, Will Self, Exato. tem o J.D. Ballard, que é aquele cara que é um escritor que ele adora. Ficção científica. Um grande romancista, um grande prosador. Então, ele fez muito sucesso com um público geral, né? Exato. Que não era o público da academia. Embora ele tenha uma carreira acadêmica sólida. Exato. Até 2008, ele foi professor da London School of Economics, numa cátedra de pensamento europeu. Exato. Depois, antes teve passagem por Oxford. Isso. Tem um ensaísmo político muito sólido, Exato. analisou as obras de Hobbes, de um monte de... Especialmente os liberais. John Stuart Mill, ele tem um ótimo ensaio sobre Mill, ele tem um ótimo livro sobre Hayek, ambos, Mill on Liberty, Mill sobre a liberdade, Hayek falando sobre a liberdade. Ele tem uma ótima biografia ensaística também, um pouquinho mais acadêmica, mas muito boa, sobre Isaiah Berlin, que também é um grande intelectual liberal, russo, que depois foi virou um Don, um grande figurão da Universidade de Oxford. Uma figura sensacional exato, mesmo, né? Exato. Bom, e daí ele, lá em 2008, jogou para o alto essa carreira acadêmica e resolveu trabalhar nesse tipo de livro, como Cachorros de Palha, O Silêncio dos Animais, que a gente falou no comecinho. O mais recente chama-se A Alma das Marionetes, The Soul of the Marionettes, saiu agora esse ano, agora em março. E você, que ainda está na academia ali, como é que você enxerga essa... defecção. Recentemente a gente, o público brasileiro deve ter visto, saiu uma matéria recente de um jornalista, o João Pereira Coutinho, falando sobre isso, né? Se você pegar dois filósofos ingleses importantes recentes, falaram publicamente sobre a questão da academia. Um é o Roger Scruton, que também está traduzido no Brasil, tem bastante coisa dele aqui, é um filósofo muito interessante, ao contrário do Gray, que foi um liberal, ele é mais um conservador lá no espectro. O último livro dele lançado no Brasil é justamente o que é o conservadorismo, exatamente, né? Acabou de sair. Acabou de sair, exatamente. É um grande filósofo, para além desses temas, é um excelente analista de estética e de temas da filosofia da arte, conhecedor da filosofia moderna. Mas o Roger Scruton deu uma entrevista numa revista britânica, não faz muito tempo, em que ele dizia o seguinte: olha, os temas que me interessam, os temas sobre a justiça, sobre a verdade, sobre a beleza, sobre a moralidade, não tem mais espaço na academia, porque eu preciso ficar comentando o último paper que o último especialista sobre aquele parágrafo daquele livro disse. Então eu não tenho mais como falar sobre esse assunto, eu falo sobre aquele parágrafo daquele especialista. O que o João Pereira Coutinho comentava na coluna dele era a mesma coisa. Olha, o Gray, com esse livro recente, A Alma das Marionetes, tenta explorar a ilusão que nós, seres humanos, temos de que nós, através do conhecimento, ganhamos liberdade e nos tornamos figuras muito peculiares nessa ecologia do planeta. E isso é uma ilusão, ele explora isso. É um grande assunto, é um assunto interessante, instigante, vende muito, você mesmo chamou a atenção, ele é um sucesso lá fora. Por que esses assuntos, que são assuntos clássicos, canônicos da filosofia, estão barrados no ambiente da própria universidade, né? E, em parte, foi o que explica que um cara como ele tenha largado posições tão prestigiosas como essa, né? É o fato de que esses assuntos, que parecem ser mais efetivamente filosóficos do que você comentar o último artigo sobre o filósofo do século XIX, eles estão bloqueados. E eles estão bloqueados por várias razões, talvez muito aborrecidas para o público, mas que dizem respeito ao tipo de estrutura que a universidade foi se tornando pela sua burocracia, o tipo de parâmetros para medir como é que você avalia os trabalhos das pessoas. Então, mas a universidade ficou engessada numa estrutura muito burocrática. É interessante, né, Gerano? Porque tem um interesse das pessoas por filosofia, existe um interesse pela história da filosofia, pelas grandes figuras da filosofia, e tem, por exemplo, um escritor como Alan de Botton, inglês também. Ele é escritor, ele não é filósofo,
mas ele aborda esse tipo de coisa também. Ele escreve sobre o amor, sobre a viagem. Uma leve tintura de autoajuda. Assim, Tem sim, ele explora toquezinho de muito autoajuda, né? Também veio ao Fronteiras. E é um cara que faz sucesso também, né? O próprio Michael Sandel, que é um exemplo que a gente também havia mencionado, né? O Sandel tem... Americano. Né? É americano, né? Você mencionou o Will Self nas páginas lá. Tem a rádio BBC, tem um canal que é o BBC 4, né? Eles têm um programa chamado A Point of View, né? Um ponto de vista, que é 10 minutos, são assim, 10 minutos do sujeito falando sobre algum tema. E aí você vai lá e tá o John Gray falando sobre o Gatsby, o livro do Fitzgerald, quando saiu o filme, né, do Grande Gatsby. Tá lá o Will Self falando sobre sátira, né? Tá lá o Roger Scruton falando sobre escolas públicas, o que significa a tradição das escolas públicas na Inglaterra, né? E o Michael Sandel agora tem nessa rádio da BBC um programa chamado O Filósofo Público. Tá? E nós estamos falando de, assim como falamos do Scruton e do Gray, de um intelectual, um acadêmico, com sólida carreira acadêmica, escreveu sobre John Rawls, escreveu sobre teorias da justiça, que é professor da Universidade de Harvard, tem o curso mais prestigiado internacionalmente hoje, e que, no entanto, para atingir esse público que quer ouvir falar sobre a nossa experiência moral, que quer ouvir falar sobre filosofia, que quer ouvir as histórias dos argumentos, né, dos grandes filósofos, ele precisa fazer isso quase que fora da universidade. O curso dele em Harvard já é quase que fora da universidade, né? Então, isso inclusive porque não cabe nas salas não normais, cabe, né? de fato. O pessoal faz fila para... Exatamente. Tem 2 livros dele lançados no Brasil, não é isso? Acho que tem mais. Do Michael Sandel tem o Justiça, o que é fazer a coisa certa, o que o dinheiro não pode comprar, e também o Contra a Perfeição, sobre questões de engenharia genética e de intervenção da ciência. Todos pela civilização brasileira. A gente entrevistou o Sandel quando a gente fez uma capa sobre aquela menina brasileira que resolveu leiloar a virgindade dela. Sim. E a gente perguntava justamente, tem coisas que o dinheiro não pode comprar, e o Sandel foi um dos entrevistados. Mas veja bem, o que é interessante é isso. Esse exemplo que vocês pegaram dessa entrevista, provavelmente alguém na academia, meus colegas de formação, meus professores, meus colegas todos, provavelmente a imensa maioria olharia com desprezo para a ideia de que essa é uma pergunta que se faça a um filósofo. Quando, na verdade, o filósofo deveria olhar com desprezo os seus colegas que não consideram isso relevante. Essa é a experiência da filosofia. Qual é, do ponto de vista da ética, né, por exemplo, que a gente está falando desses autores, que vida deve ser vivida, como eu devo viver a minha vida, o que significa viver plenamente uma vida humana. Essas eram as perguntas. Que começaram toda a brincadeira. Óbvio que essas perguntas... Quanto custa a virgindade? Né? Quanto custa a virgindade é uma modalidade nova dessas, né? É óbvio que essas perguntas podem receber um tratamento extremamente elaborado, como nos diálogos de Platão, em que a figura do Sócrates aparece pela primeira vez na nossa tradição ocidental, apresentando isso para a gente, ou podem receber tratamentos muito mais simplórios. Mas o que leva as pessoas a se engajar nessa atividade filosófica são essas perguntas. Né? E o fato de que elas importam para as pessoas, essas questões importam verdadeiramente, de fato, para as suas vidas pessoais. Né? E vamos voltar então àquela brincadeirinha que eu fiz com o autor de autoajuda. Sim. O John Gray, ele fala dessas coisas nos livros dele também, né? Sim. Por exemplo, um dos mitos modernos lá que ele ataca é aquele que você tem que buscar a felicidade a todo custo. Questão central, né? Dá para ser feliz? Exato. Dá para... ele faz essa análise engatando ali com a história da filosofia e tudo mais, mas ele procura dar uma resposta de uso prático, vamos dizer assim, para as pessoas também, não é? Sim. Então, tem esse elemento também nos livros dele, né? Eu acho que tem uma coisa curiosa, que é a seguinte, a partir do momento que... Tem 2 coisas. Uma, ele passou a escrever, se você comparar o Cachorros de Palha e o Missa Negra com os livros mais recentes, que ainda estão por sair no Brasil, ele passou a adotar um estilo muito mais focado em narrativas, em histórias. Então, por exemplo, ele escolhe alguns escritores, nem sempre são muito famosos, mas ele pega alguma história exemplar de algum escritor, e a partir daquela história ele passa a ilustrar o problema. Isso já é um gesto, um movimento dele como filósofo para dizer o seguinte: eu quero me aproximar das pessoas, eu quero chegar a falar com as pessoas, ver que elas se conectam com esse assunto. Ao invés de ser o escolástico lá do século, exatamente. Ele fala do Joseph Conrad, que ele adora. Exatamente. Ele começa os textos dos animais falando do Joseph Conrad. Exatamente. Né? Então tem esse lado. E ao mesmo tempo, ele
dentro desse esquema, né, no projeto, dessa agenda dele de tratar dos mitos e das utopias, etc. e tal, da modernidade, tem uma espécie de tentar passar um recado, que é dizer o seguinte, olha, isso aqui nos levou a um buraco tremendo. Acreditar nessas coisas e adotar essas posturas aqui, né, essa crença nas utopias e nos mitos da modernidade, nos levou a aceitar o totalitarismo de esquerda e de direita do século XX, nos levou ao entusiasmo com fantasias de mercado, nos levou ao entusiasmo com os neoconservadores querendo impor, né? E quem sabe a nossa melhor receita não seja baixar a bola. Né? Não devemos almejar grande autoconhecimento, não devemos almejar ser a espécie topo da ecologia, cadeia, né? da cadeia planetária, e vamos tentar viver uma vida muito mais... Nesse sentido, você tem razão, alguém pode ler isso como se fosse autoajuda. Como muita gente lia no mundo antigo, os diálogos de Platão, as lições dos estoicos, né, dos filósofos estoicos, Sêneca e Cícero não eram tratados como filósofos que os leitores, né, do mundo antigo pegavam para discutir qual era a melhor tradição para decidir qual é o melhor manuscrito, que é o que a academia faz hoje. Né? Não era isso. Eles estavam falando sobre como a gente deve encarar o mundo, como a gente deve viver, o que a gente deve saber sobre a gente mesmo. Então, talvez essa fronteira com a autoajuda, para usar uma expressão negativa, não seja de todo... E eram caras muito preocupados com a paz de espírito, né? Como é que eu chego à tranquilidade, né? Como é que eu não me angustio tanto com Que é um tema importante do livro novo do John Gray, da Alma da Marionete, que rapidamente, só para explicar, parte dessa imagem de que, bom, uma imagem comum, né? Ele usa um conto para falar disso, talvez nós fôssemos apenas marionetes, né? Nós não temos a liberdade que achamos que temos, né? Ele joga isso para a nossa experiência moderna para dizer, de alguma maneira, nós somos determinados por coisas que não dependem em nada de nós. Entra aqui a genética, entram os acidentes da nossa história, como, por exemplo, nascer aqui ou ali, onde eu nasci, ter tais ou tais pais, exatamente. Essas coisas têm um peso muito grande na nossa vida. Então, a nossa ilusão de liberdade se choca com coisas muito fortes, né? Com argumentos muito convincentes contra ela. A nossa expectativa é toda, segundo ele, a de que o conhecimento vai nos levar a uma liberdade extraordinária. Mas talvez a melhor liberdade que a gente possa almejar seja a liberdade de ter paz de espírito, paz interior, de saber a nossa posição e de não ser uma alma dividida. O que ele quer dizer com paz de espírito não é nenhuma coisa riponga, tá? Não tem nenhuma riponga, não é legal, vou fumar um e tal, não tem maconha na história. Com a maconha liberada ou não, quero que o Fernando Henrique vença essa batalha ou não, a brincadeira dele é simplesmente dizer o seguinte, não, a paz de espírito dele há uma lição já dos antigos, já dos estoicos, já de antes deles, o pior tipo de conflito e de prisão que um ser humano pode viver é a sua alma estar dividida, dilacerada. E uma vez que você alcança algum tipo de unidade, de tranquilidade, você tem mais liberdade do que a ideia de que você pode ir para qualquer lado. Aproveita, negão. Exato. Basicamente esse é o recado. Exato. E aí, Jerônimo, você é um leitor de John Gray, tá? Não tão profundamente, assim, eu não li o último, esse Alma das Marionetes. Parte dos Silêncios dos Animais, eu gosto muito da estrutura do livro. Realmente essa coisa de que você tem pequenos tablôs, assim, exatamente, né? O Conrad, o Orwell, o Koestler, né? O Freud. Exatamente. E em cada um deles ele vai desdobrando esse tema central dele, que é a tal desilusão dele com o progresso, com a ideia do progresso contínuo, né? E acho que tem grandes insights ali e acho que é uma maneira muito elegante de montar o livro. Né? Escrever bem é uma coisa que a academia desaprendeu a fazer em todas as disciplinas, não é apenas na filosofia. É verdade. Talvez mais na letras do que na filosofia. Possivelmente. E eu, de modo geral, assim, embora eu acho que talvez ele radicalize demais isso, essa ideia de que não existe progresso moral. Acho que em alguma medida você pode dizer que existe. Né? Em alguma medida certas coisas talvez não sejam reversíveis. Né? Mas acho que ele tem o ponto de fundo dele está certo. Né? Eu acho que então é um cara que está na tradição, uma tradição que, sei lá, remonta pelo menos a Montaigne, assim, de ceticismo. Né? É uma tradição que faz falta hoje. Né? Ele vê com muito ceticismo, tanto assim, evidentemente muito mais crítico do lado comunista da história, porque produziu os desastres que produziu, mas ele também vê com muito ceticismo
o liberalismo de um Fukuyama, né? Essa coisa assim de que existe um fim da história, né? Existe uma teleologia, né? Teleologia é a ideia de apontar para um fim que está na nossa natureza, está inscrito na nossa natureza que nós devemos chegar naquele fim. Que tem um porto seguro onde a gente vai chegar, né? Em algum momento. E que é uma coisa interessante de se ler em tempos de crise, é uma coisa que tem um capítulo no Silêncio dos Animais justamente sobre a crise recente, né? Dos Estados Unidos, lá das hipotecas, etc. Né? Como, na verdade, ele adapta essa ideia dele para a economia, inclusive. Né? A ideia de que nós vamos ter sempre um aumento de riqueza crescente é ilusória. A gente bate no teto, a riqueza é finita. Né? Bom, eu acho que o economista inteligente não discordaria disso. O jornal, uma leitura de jornal no Brasil hoje dá um bom suporte para essa ideia, né? Exato. Mas ele não é. A gente falou dessas duas figuras, né? E o próprio Michael Sandel, né? O Scruton, o John Gray. Acho que valeria a pena a gente mencionar o Zizek, né? Porque tem uma polêmica interessante. O John Gray atualmente ele está numa polêmica com o Steven Pinker, que é bastante conhecido do público brasileiro. Todo mundo deve lembrar que o Pinker publicou um livro, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, cujo argumento... desse tamanho. O Gray, inclusive, debocha do fato de que ele só escreve esses livros enormes e ele, John Gray, é de tiro curto. Corrida, né, intensa. O Pinker, o argumento geral, básico do Pinker é que, na verdade, é muito otimista, né? Nós vivemos uma época de grande paz e prosperidade se comparados com outros tempos históricos. Né? E o argumento... tem que levar em conta que sempre que ele está fazendo um argumento proporcional. Considerando que nós somos 5 milhões de pessoas, considerar a porcentagem de gente que hoje vive em situações de guerra, de conflito, de fome, é muito menor do que da Antiguidade, ou da Idade Média, ou da Idade Moderna. Né? 6 bilhões. 7, segundo o meu entrevistado no Bertrand, já são 7. Agora, o John Gray insiste muito em criticá-lo, recentemente em vários depoimentos, e aparece essa polêmica indiretamente nos artigos dele, é a ideia de que isso é parte desse mito e dessa ilusão. E que, apesar dele Gray, não oferecer estatísticas nem nada para contestar, ele diz o seguinte, olha, basta você acordar, abrir os olhos, abrir o jornal para você saber que não é isso que está acontecendo. Tem um lado muito negativo disso, que é o fato de que parece que ele não está interessado em entrar no mérito da discussão. E vamos fazer a conta. Vamos fazer uma conta aqui. Por outro lado, uma parte da defesa dele consiste em dizer o seguinte, o argumento da proporcionalidade, essa ideia de que proporcionalmente a população agora é tal e, portanto, não cola, porque não adianta você me dizer que proporcionalmente é assim, se continua sendo o caso que eu vou à praia na Tunísia e sou metralhado por um maluco do Estado Islâmico. Você entende? Então, o argumento dele é mais ou menos esse. Esse exemplo sou eu que estou dando agora, não é ele, né? Tudo bem, mas a ideia é basicamente assim, olha, a erupção, o retorno de um tipo de terror que consegue fazer coisas como restabelecer a decapitação dos seus inimigos religiosos, né, na escala que está... isso conta mais... Uma novidade fazê-lo em vídeo agora. Exatamente. Né? Isso contaria mais do que eventualmente uma estatística que diria assim. Acho que é importante registrar que eu também sou bastante cético com relação ao ceticismo do John Gray. Acho extremamente instigantes os argumentos dele. Mas onde é que tem o Zizek aí? Então, o Zizek, ele teve essa polêmica com o Pinker recente, né, que é interessante, mas uma polêmica que fez bastante sucesso foi com um filósofo intelectual, uma espécie de clown acadêmico, um palhaço acadêmico, que é o Slavoj Zizek, né? Que é uma figura que é bastante divulgada e conhecida no Brasil, especialmente nos meios da esquerda. E quanto mais delinquente a esquerda, mais famoso e mais prestigiado o Slavoj Zizek é. O Zizek é um neo-stalinista que de vez em quando assume que é neo-stalinista, de vez em quando não. Na foto que a gente selecionou para mostrar... tem uma foto dele na cama. É ele na cama com um pôster do Stalin atrás. Isso é o que os nossos professores de esquerda na universidade gostam de fazer. Não é só um pôster, tem um busto também. Tem um busto ali do lado ali. Do lado tem uma Stalinzinha. Com Stalin. Exatamente. Esse é o intelectual que os... Só que o pijama dele também tem. Deve ter a cueca dele tem Stalinzinhos. Esse é o intelectual que os acadêmicos de esquerda da universidade acham que é realmente a grande força inovadora, deve ser lido pelos... Eu acho bacana, eu cheguei a ler no Brasil alguns jornalistas intelectuais muito preocupados com a onda
de interesse no Brasil por autores como John Stuart Mill, Edmund Burke, né, Roger Scruton. Esse sujeito aí que gosta de dormir abraçado no Stalin não é um problema. Esse eles adoram que apareça bastante no Brasil. E ele acha que a gente, se eu não me engano, né, não sou um conhecedor da obra do cara nem nada disso, mas ele diz que a esquerda precisa recuperar o lado violento. Sim, exato. Da tradição revolucionária e precisa abraçar isso como ele abraça o Stalin na cama, né? Exato. Dizendo, olha, se você quer mudar o mundo, você tem que aceitar a violência mesmo, você não pode ter medo disso, é mais ou menos isso? Exatamente. No livro por que a gente está falando dele, o John Gray resenhou para a New York Review of Books, uma revista bem importante nos Estados Unidos, resenhou o último livro, o último calhamaço do Slavoj Zizek, o Menos que Nada, também traduzido no Brasil, com esse título, muito apropriado, aliás. E lá pelas tantas o Gray mostra um argumento do Zizek dizendo o seguinte, olha, o grande erro do nazismo e do Führer, do Hitler, foi que eles não foram suficientemente violentos. Né? Se o nazismo e o Führer tivessem sido radicalmente violentos, como deve ser a violência radical da política verdadeira que eles Zizek defende, ele teria feito tudo aquilo e talvez muito mais, mas teria destruído o capitalismo e teria implementado de fato alguma outra coisa. Então as consequências teriam sido perfeitamente legítimas, está tudo bem. Há que endurecer e perder a ternura. E o John Gray faz então esse artigo devastador, que não sobra absolutamente nada, porque esse sujeito é um falastrão, assim, não é um pensador. Ele é um doidão, né? Bom, para mim, o John Gray fica na estante. E para você, Jerônimo? Também, exatamente. É um escritor interessante de ler, os livros... Boa prosa. Sim, boa prosa. Boa prosa. Sim, é justamente por esse rompimento. Rompimento é uma palavra meio forte, mas enfim, essa divergência dele em relação à academia, ele é um cara que consegue escrever. O gosto dele pela literatura, assim, também já e te cutuca, são temas atuais, são temas importantes, é uma leitura que estimula, né? Exato. Eu acho que a pergunta tem que ser feita separada para você que vive disso, é filósofo por profissão. Vai para a estante ou vai para o sebo? Vai para mais, vai para a estante, eu vou abrir uma nova categoria. Vai para a estante, vai para o podcast e vai para o YouTube. E, de fato, procurem, vocês vão encontrar bastante coisa dele em podcasts e YouTube. É bem legal, tem várias palestras, algumas com legendas, e enfim, tem que estar na estante e tem que estar no nosso tablet, no nosso celular. Muito bem. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço ótimo. Não teríamos chegado até aqui sem você. Imagina que isso. Não teríamos feito esse progresso. Esse progresso que não se manterá. Obrigado, Jerônimo. Obrigado a você que nos acompanhou. Você vai ouvir falar bastante do John Gray ao longo desse mês. Ele deve passar pelo Brasil. Se lhe interessar, vá ao tablet, ao podcast, ao YouTube, como sugeriu o Eduardo. Até a próxima.